Afinal de contas, quem era o Kage mais fraco? Seria a Tsunade ou quem sabe o Onuki por estar muito velho? E quem era o mais poderoso? No vídeo de hoje nós iremos ranquear os 5 Kages que atuavam na época de Naruto Shippuden e descobrir quem era o Kage mais poderoso na geração passada. E já deixa aqui nos comentários quem você acha que era o mais poderoso e quem era o mais fraco. E claro, o porquê disso. E só lembrando que aqui é um ranking de poder, ou seja, a gente vai avaliar quem é mais poderoso e não quem é mais forte. Então, em uma possível luta no futuro entre Kages, é sim possível que alguém na parte de baixo da lista ganhe de alguém mais acima, e isso porque uma batalha vai muito além de poder bruto. E se quiserem batalha entre eles, é só pedir, que os mais pedidos a gente já traz aqui no canal, seja ele Tsunade vs Mei, ou quem sabe Tsunade vs Raikage, enfim, isso é vocês que decidem. Já enrolei demais e bora começar. Em quinto lugar, a Hokage Tsunade. E eu sei que vai ter muito choro nessa colocação, porém vamos explicar. Como eu mencionei no início do vídeo, é um ranking de poder e não de quem é mais forte propriamente dito, ou seja, a Tsunade pode sim vencer alguns dos outros Kages, porém quando o assunto é poder, a verdade é que a Tsunade é bem limitada. Basicamente o poder ofensivo da Tsunade se resume à força bruta e Taijutsu, e quando o assunto é Taijutsu, a gente viu que a Tsunade estava escalada no nível do Kabuto do clássico, que é somente ok, não é um Taijutsu ruim, porém também não é nada fora da curva. E eu já vi algumas pessoas escalando a Tsunade em relatividade ao Madara, mas galera, isso não faz o menor sentido. E isso porque o feito mais notável de Taijutsu da Tsunade foi acertar o clone do Madara, e ainda assim não dá pra colocar ela como relativa, e simplesmente porque eram 5 contra 1. Em uma situação de 1 vs 1, a Tsunade dificilmente conseguiria tocar o Madara. O único motivo pelo qual ela conseguiu arrebentar o Susanoo e até esbagaçar o clone foi somente porque eram 5 contra 1, e mesmo sendo Madara, a atenção dele ainda fica dividida entre 5 alvos, com nível Kage, então é normal que haja uma abertura como aconteceu e a Tsunade possa aproveitar. Porém, como eu já mencionei, em 1x1 ela jamais conseguiria nenhum daqueles feitos. O próprio feito de quebrar o Susanoo, a galera só lembra de Tsunade, porém o Raikage também ajudou, atacando em cima, e lembrando que ele estava mais rápido com a ajuda do Onoki, e a Mei já estava na contenção com estilo água, mais uma vez reforçando o que eu falei antes, de serem 5 contra 1. Na luta contra os 5 Susanos do Madara, quase nem foi mostrado nada, porque simplesmente era algo absurdo, e quando foi mostrado, só confirma o que eu já falei, a Tsunade estava empalada por 12 espadas, e até conseguiu derrubar um Susanoo, porém no local do soco nem sequer trincou, e o clone do Madara ficou intacto lá dentro. É verdade que a Tsunade tem uma força absurda, porém de nada adianta se ela não acertar o alvo, e como eu já mencionei, o Taijutsu dela é nível Kabuto. O próprio Kabuto ela mal conseguiu acertar, então toda essa força termina sendo meio que inútil. O que realmente compensa na Tsunade é que ela é sim um tanque de guerra e aguenta levar muita porrada, o que faz com que ela dê muito trabalho a qualquer inimigo, pois embora ela receba golpes que para outros seriam mortais, nela não são, por causa do imenso poder regenerativo. Porém, por falta de habilidades ofensivas e de feitos concretos, a Tsunade fica aqui na última posição como a Kage mais fraca desse ranking. Em quarto lugar, a Mizukage Meiterumi. E sim, a Mei é mais poderosa que a Tsunade. A Mei é dona de não uma, mas sim de 2 Kekken Genkais, sendo a Kekken Genkai de vapor e a Kekken Genkai de lava, o que já coloca como mais poderosa que a Tsunade, que basicamente só depende de força bruta. E sim, eu sei que a Mei também praticamente não tem nenhum grande feito em Taijutsu, porém esse não é o estilo de luta dela. Diferente da Tsunade, que depende do estilo de curto alcance, mas que também não tem tantos feitos assim. E galera, não confundam, a Tsunade mostrou sim grandes feitos de força bruta, agora de Taijutsu não, tanto que ela teve dificuldades com Kabuto lá do clássico. E agora é que começa a ficar claro a vantagem da Mei sobre a Hokage. Se a Tsunade quebrou um Susanoo inicial do Madara, a Mei também já fez algo parecido, ao derreter o Susanoo inicial do Sasuke, e quase levava ele de base. E lembrando que o feito da Tsunade de quebrar o Susanoo teve a ajuda do Raikage, já o feito da Mei de derreter o Susanoo em si foi somente dela. A Mei também conta com poderosos ninjutsus de água, sendo capaz de em determinado momento superar o Katon do Madara. O mesmo Madara que foi preciso por volta de 5 ninjas usando água para conseguir o parar. E a Mei conseguiu tancar o Katon desse cara sozinha. Além disso, a Mei é muito mais versátil, pois ela tem jutsus como a névoa oculta e tem um alcance maior para finalizar seus adversários com seus jutsus de lava. É verdade que a Mei também cai na mesma limitação da Tsunade de ter que acertar o alvo para finalizar, porém entre as duas a vantagem é sim da Mei, que pode atacar tanto de perto quanto de longe, o que faz dela uma inimiga em potencial muito mais perigosa e poderosa que a Tsunade.
Em terceiro lugar, o quarto Haikage A. E bem, o Haikage é sim muito poderoso, e isso por dois motivos em específico. O primeiro é sua velocidade absurda e acima da maioria dos inimigos. E o segundo motivo é sua armadura de raios, que serve tanto para ataque como também para defesa. Com essa armadura, o Sasuke acertou um Chidori em cheio no Haikage, e o máximo que ele conseguiu foi tocar o Haikage, e o Haikage nem sequer sentiu nenhum dano, muito pelo contrário, ele até elogiou o Sasuke por conseguir o tocar. A velocidade do Haikage era tão grande que ele até mesmo conseguia reagir e desviar do Amaterasu do Sasuke. E com a velocidade desse nível, o Haikage se torna uma ameaça gigantesca para a maioria dos inimigos, e isso porque não importa a força do ataque do inimigo. Com a velocidade do Haikage, é quase certo que ele irá conseguir desviar, então de nada adianta um ataque super poderoso se não acertar o alvo, e o melhor exemplo disso é o Amaterasu do Sasuke, que falhou miseravelmente no Haikage, e o mesmo vale para o ataque. Com esse nível de velocidade, fica muito difícil para qualquer pessoa que não tenha uma defesa de 360 graus, como um Susanoo, se defender, é praticamente impossível de se defender. E isso porque o Haikage pode atacar de qualquer lugar, e como a velocidade dele é muito acima da galera, a galera mal consegue ver ele chegando. Até mesmo o Sasuke com o Mangekyou Sharingan não conseguia acompanhar o Haikage em sua speed máxima. Além disso, Akari confirmou que o chakra desse Haikage é tão poderoso que até mesmo alcança o nível de uma Motherfuck Biju, coisas que poucos shinobis conseguiram dentro do anime, e principalmente sem nenhum poder externo, e isso realmente é coisa rara. E com esse poderoso chakra, ele molda uma armadura de raios, que o torna quase intocável, e que faz os ataques dele extremamente potentes, como visto no Ligia Bomb que ele acertou no Sasuke, que destruiu todo o solo ao redor. Segundo Darui, o Sasuke foi o único a sobreviver àquele ataque, e isso só por causa do Susanoo, se não era F. O Jugo usando o poder da marca da maldição não deu nem pra começar no mano a mano contra o Haikage, e foi facilmente subjugado. E lembrando que a marca da maldição do Jugo usa Senjutsu, e ainda assim ele não deu nem pra começar, não deu nem pro cheiro. Então o Haikage não é tão versátil quanto a Mei, porém ele tem ataques extremamente mais potentes, e que combinados com sua velocidade o torna muito mais perigoso, pois acertar ele é muito difícil, e ser acertado por ele é muito fácil. E em segundo lugar, o Kazekage Gaara. E galera, embora o Gaara fosse o mais novo dentro dos Kages, ele ainda assim era o segundo mais poderoso. Com a areia dele, o Gaara conseguia atacar basicamente de qualquer lugar, e também mostrou conseguir lutar com qualquer tipo de inimigo. Ainda na saga clássica, o Gaara mostrou que não tem nenhum problema em lutar com usuários de Taijutsu, como visto na luta contra o Rock Lee, e posteriormente também na luta contra o Kimimaro, e nessas duas situações, o Gaara foi quem levou a melhor. Na guerra, o Gaara voltou a mostrar que lutar com usuários de ninjutsu também não era um problema, e nessa brincadeira, o Gaara venceu até o próprio pai, que tinha poderes similares e era o Kage anterior. Nem mesmo o Genjutsu era efetivo no Gaara, pois ele conseguiu se tornar um ninja sensorial só com a areia. E galera, como vocês podem ter notado, os outros Kages não têm tantos feitos assim, porém o Gaara compensa isso no lugar deles de sobra. O Gaara foi responsável direto pela derrota de 3 dos 4 Kages que foram revividos. O primeiro foi o Kazekage, que foi selado rapidamente. O segundo foi o Tsuchikage, que foi selado em combinação ao Naruto e ao Onoki. E o Gaara também foi o responsável por vencer e selar o segundo Mizukage, que era disparado o Kage mais problemático por usar Genjutsu e uma técnica muito refinada. Além de também conseguir tirar o Madara de dentro do Susanoo e lutar a guerra praticamente toda na linha de frente, e mostrando o grande vigor, sendo que ele nem sequer era mais um Jinchuriki. Na luta contra o Madara, o Gaara lutava contra os seus 5 Susanos e ainda conseguia defender os outros Kages. Ele ainda tinha tempo para conseguir proteger os companheiros. O Sasuke com o Mangekyou Sharingan não deu nem pra começar com esse Gaara. Até mesmo o Amaterasu também foi inútil, e olha que o Gaara nem sequer se esforçou para defender esse ataque aí. Um dos ataques mais potentes do Haikage, que iria eliminar o Sasuke, foi parado pela areia normal do Gaara. E isso tudo sem falar da imensa quantidade de jutsu que esse cara tem, e que mesmo só usando a areia, proporciona uma imensa diversidade a ele. Com a areia, o Gaara pode voar e sair do alcance da maioria dos inimigos. O Gaara consegue atacar de 360 graus com a areia. Ele pode atacar do solo, de onde você menos espera, e até de cima. Então, realmente é uma pressão absurda, porque você nunca sabe de onde o ataque irá acontecer. Além de que o Gaara pode só inundar tudo com um tsunami de areia, ou criar poços movediços nos seus pés e te afundar ali de base, cerca de 200 metros, e sem que você possa fazer nada. Então esse cara é disparado como um dos mais poderosos da sua geração, mesmo sendo o mais novo. Em primeiro lugar, o Tsuchikage Onoki. E galera, não tinha como ser diferente. Em um ranking de poder, com a sua Kekkingen Tota, o Onoki pode destruir qualquer inimigo, e nem mesmo a areia do Gaara pode parar esse ataque.
Nem mesmo o Edo Tensei, que tem uma das melhores regenerações do anime, é imune a esse ataque. Com o Jinton, o Onoki pode desintegrar a nível molecular qualquer coisa que for pega, seja ela pessoas, objetos e até jutsus. E só isso já garante o posto de mais poderoso. Porém, os feitos desse velhinho são absurdos. Mesmo estando longe do seu ápice físico, o Onoki também se manteve na linha de frente desde o início da guerra e aguentou até o final e ainda saiu vivo para contar a história. O Onoki foi reconhecido pelo Madara, pois ele é quem mantinha os 5 Kages ordenados na batalha. E sem o Onoki, os Kages teriam perdido muito antes do que como de fato aconteceu. Os feitos desse velhinho realmente são gigantescos. Ele conseguiu diminuir o peso do meteoro do Madara, que era colossalmente grande, realmente era uma coisa absurda. Depois disso, na força bruta, ele atrasou o meteoro até que os ninjas se afastassem e o Gaara pudesse reunir a areia necessária para parar de vez o meteoro. E lembrando que essa areia já estava mais leve graças ao Onoki, que também já tinha retirado o peso de toda a areia daquela região. Mesmo que o segundo meteoro tenha meio que destruído essa façanha do Onoki, ainda assim ele saiu vivo e resistiu à queda do segundo meteoro, sendo que ele estava de frente a eles. O velho era tão foda que ele era o único shinobi da sua época que conseguiu voar, o que deixou até mesmo Madara impressionado. O Onoki também foi um dos primeiros Kages que o Madara reconheceu por seu poder e experiência em batalha. E além disso, foi com o ataque do Onoki que foram destruídos não um, não dois, mas sim 25 Susanos de corpo completo, um feito de destruição astronômico. E sim, eu sei que você vai falar, ah, mas ele fez isso com o chakra dos outros Kages, sozinho ele não conseguiria fazer? E sim, é verdade, porém se tivesse dado o chakra para qualquer um dos outros Kages, eles iriam fazer o quê? Absolutamente nada. Nenhum dos outros Kages tinha um jutsu capaz de abater 25 Susanos de uma só vez, e nem com mais de um ataque. O único capaz disso era o Onoki. E isso sem falar de outros feitos, como quase eliminar o Sasuke e mandar ele de base. E convenhamos, ele só não venceu o Sasuke nessa cena aqui porque o Kishimoto meteu a mão, porque realmente não existe explicação plausível dentro do anime pro Sasuke não ter ido de base aqui, simplesmente não existe. O velho ainda pegou uma ilha tartaruga gigante e levou de uma região a outra no braço, e isso enquanto voava. Então sim, o Onoki era o mais brabo quando o assunto é poder. E lembrando que ele já estava muito velho, imagine se ele ainda estivesse novo e no seu auge físico. E meu parceiro, se você chegou até aqui, provavelmente tu se entendeu, provavelmente tu gostou. Então já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E lembrando que aqui no canal já tem vários outros vídeos como esse, que eu vou deixar aqui na tela final para vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!